Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Olá e boas-vindas a quem acompanha a nossa análise aprofundada de hoje. É excelente ter a nossa audiência conosco, especialmente porque a investigação que preparamos trata de algo que está literalmente nas palmas das nossas mãos todos os dias. Com certeza. E é um prazer estar aqui de novo. Estamos diante de uma proposta de mudança de paradigma muito profunda. Exatamente. Para situar quem está nos ouvindo hoje, é dia 10 de março de 2026. E desde o finalzinho de fevereiro, o dia 24 para ser mais exato, tem um documento fresquinho circulando no Congresso Nacional. Um documento que propõe uma mudança drástica na forma como a internet brasileira funciona, né? O debate central não é apenas sobre tecnologia pura e simples. É sobre quem está no centro da economia da atenção atualmente e como a sociedade lida com isso. A nossa fonte única de hoje é o Projeto de Lei número 730 de 2026. De autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Isso. Focado em estabelecer deveres de proteção para crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Mas, lendo o texto e entendendo as engrenagens da proposta, fica claro que é muito mais do que um simples manual de boas práticas. Ah, sem dúvida. É uma intervenção pesada. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje é entender como esse PL pretende mudar drasticamente as regras do jogo. O fim da era do Velho Oeste para crianças que fazem dinheiro na internet. E as obrigações gigantescas que isso impõe às grandes empresas de tecnologia. O que é fascinante aqui, logo na leitura da justificativa do projeto, é a admissão de uma derrota. Como assim uma derrota? O texto admite abertamente que a chamada autorregulação falhou. Durante a última década, a sociedade e os legisladores meio que cruzaram os braços. Esperando que o bom senso prevalecesse. Exato. Esperando que as próprias redes sociais criassem filtros ou regras morais rígidas para proteger os menores. Mas a normalização da exposição comercial de crianças provou o contrário. Que as plataformas não vão regular a si mesmas de forma eficiente quando o lucro está em jogo, certo? É bem por aí. O Estado, então, decide intervir com força, argumentando que é preciso equilibrar a liberdade de expressão com direitos básicos. Direitos como o descanso, a educação e a privacidade dos menores. É uma intervenção que promete mudar o feed de quem rola a tela do celular todos os dias. E muda pela base da pirâmide. Sim, vamos começar por aí. Pelo que o projeto estabelece para as crianças menores de 14 anos. O texto traz uma regra de ouro, uma proibição absoluta. Nenhuma criança abaixo dessa idade pode ter o seu conteúdo monetizado. Nenhuma. É expressamente proibida qualquer monetização ou contrato publicitário, sem exceções. É o fim da exploração digital disfarçada de brincadeira. Mas, sendo bem cético agora... Eu imagino que vem por aí. A gente sabe como a internet funciona. Quem nos ouve deve estar pensando naquelas brechas óbvias, tipo... Ah, mas e se o canal de unboxing de brinquedos estiver no nome da mãe? O famoso caso da conta gerida pelos pais. Exato. É a conta da mamãe, mas é o bebê quem faz a propaganda. Quem atrai os cliques e faz o trabalho duro é a criança. Essa é a grande brecha que a legislação tenta fechar logo de cara. O projeto de lei é muito assertivo ao dizer que não adianta tentar burlar o sistema usando contas de terceiros. Nem de agências de publicidade. Nem de agências, nem dos próprios pais. Se a atividade configurar a exploração econômica da imagem daquela criança, a monetização está proibida e ponto final. E as plataformas vão ter que cortar a torneira do dinheiro. Terão o dever legal de fazer isso. E aqui vale a pena darmos um passo atrás para entender o porquê dessa regra, a filosofia por trás dela. Manda ver. Historicamente, nós demoramos muito tempo para tirar as crianças das fábricas no século XX. Criamos leis trabalhistas super rigorosas para proteger a infância. Sim, um consenso global praticamente. Mas no século XXI, nós permitimos que o trabalho infantil voltasse. Só que agora ele acontece dentro de um quarto com iluminação de LED, com a criança gravando 3 vídeos por dia para cumprir metas de algoritmo. Nossa, essa comparação com as fábricas é pesada, mas é muito real.
A gente glamorizou o trabalho infantil, chamando tudo de criação de conteúdo. A lei define exploração econômica de um jeito muito preciso. É qualquer formato que exponha o menor a riscos físicos, psíquicos ou sociais. O que seja incompatível com a escola e o tempo de descanso, não é? Mas espera, isso significa que um sobrinho de 10 anos não pode mais postar um vídeo jogando videogame na internet de jeito nenhum? De forma alguma. A ideia não é banir a presença digital das crianças ou proibir a diversão online. O alvo é estritamente a exploração econômica. Entendi. Se a criança está apenas se divertindo, sem pressão de patrocinadores, sem aqueles roteiros exaustivos de vendas, a atividade é totalmente livre. Exato. O que a lei corta é o incentivo financeiro. Aquele incentivo que transforma a brincadeira natural em um emprego não regulamentado e estressante. Ou seja, a criança volta a ter o direito de ser criança sem a pressão de ser uma máquina de engajamento para sustentar a casa. É uma mudança de visão essencial. Mas avançando um pouco na linha do tempo da idade, a situação entra numa zona cinzenta para os adolescentes. Então, o que tudo isso significa para quem tem entre 14 e 18 anos incompletos? Essa é uma faixa etária que exige regras bem específicas. Para quem está nos acompanhando e tem filhos adolescentes, ou mesmo para quem consome o conteúdo dessa galera, a dúvida é se eles podem fazer publicidade de um fone de ouvido ou de um jogo novo e ganhar dinheiro. Podem, a atividade artístico remunerada não é proibida para quem já completou 14 anos, mas as novas exigências são brutais. Acabou a era de simplesmente ligar a câmera do celular, ler um roteiro enviado por uma marca no direct e receber um Pix. Exatamente. O projeto estabelece um crivo rigorosíssimo nos artigos 10 a 12. E é aqui que a burocracia entra em cena de um jeito forte. Para monetizar qualquer coisa, o adolescente vai precisar de um alvará judicial. Isso, expedido pelo Juízo da Infância e da Juventude. Isso. Imaginemos que é como se um jovem de 15 anos tivesse que passar por uma entrevista de emprego ultra rigorosa. Só que o entrevistador é um juiz. O que vai na pasta que o juiz precisa analisar? É uma lista considerável. O primeiro item, claro, é a autorização expressa dos pais ou responsáveis. Mas, lendo o projeto, os pais não têm mais a palavra final e absoluta, não é certo? Correto. A autorização parental é apenas o ponto de partida. O legislador reconhece que, muitas vezes, os próprios responsáveis podem perder a noção do que é o melhor interesse do filho. Especialmente quando há promessas de contratos muito lucrativos na mesa. A visão fica turva. Por isso mesmo, a lei exige um relatório técnico interdisciplinar. O juiz não vai decidir sozinho. Ele vai precisar da avaliação de um assistente social e de um psicólogo. Profissionais que terão que atestar, tecnicamente, que a rotina de gravação não vai prejudicar o desenvolvimento psicossocial daquele jovem. E que não vai atrapalhar o rendimento na escola. A educação continua sendo a prioridade. Bom, além dos laudos, o projeto ainda exige um plano de supervisão técnica, limitando a jornada de trabalho, digamos assim. Sim, estabelecendo quantas horas por dia ou por semana o adolescente pode dedicar àquilo. E mecanismos de prestação de contas, para garantir que o dinheiro vai realmente para o adolescente no futuro e não para pagar as contas atrasadas da família hoje. É um pacote de proteção patrimonial e psicológico bem completo. Mas olha, na teoria é lindo, só que na prática a gente conhece o sistema. Como o judiciário vai lidar com milhares de adolescentes querendo alvarás para postar dancinhas patrocinadas? Sinceramente, parece que um contrato que levava 2 dias para ser fechado vai levar 2 anos. É uma preocupação muito válida. Quem está ouvindo e conhece a lentidão da justiça deve ter se assustado agora. Eu confesso que fiquei bem cético nessa parte. Mas o projeto tenta resolver esse gargalo no artigo 29, criando o que eles chamam de rito sumaríssimo para esses casos. Uma via expressa. Exato. Uma burocracia acelerada. Os pedidos devem ser feitos em um protocolo eletrônico com prioridade absoluta. E como ficam os prazos nessa via expressa? São bem agressivos. O Ministério Público tem 5 dias úteis para dar o parecer. Os relatórios técnicos daquele psicólogo e assistente social precisam ser entregues em 15 dias. E o juiz? O juiz tem um limite máximo de 30 dias para dar a decisão final. 30 dias no total. Bem mais rápido do que um processo comum. E se tiver algum risco envolvido? Para casos de risco urgente, o juiz pode emitir decisões preliminares em 48 a 72 horas. Uma verdadeira força-tarefa.
Mas mesmo passando por toda essa maratona para conseguir o alvará, pelo que eu vi no texto, não é como se o adolescente ganhasse um passe livre definitivo, né? A revisão é constante. Sem dúvida. O alvará não é um cheque em branco de forma alguma. Há uma previsão de acompanhamento judicial constante. A cada 6 meses, a situação é reavaliada. Ou seja, se as notas na escola despencarem de repente, Ou se houver sinais visíveis de exaustão na tela, ou se os pais falharem na prestação de contas do dinheiro. o juiz pode revogar a autorização e derrubar o alvará imediatamente. Imediatamente. É uma vigilância contínua sobre o bem-estar daquele jovem. Se as regras forem violadas, o esquema cai. Isso nos leva a uma questão muito prática e, honestamente, o maior desafio do projeto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O dever de casa das Big Techs. Exatamente. A lei proíbe monetizar menores de 14 anos e exige alvará judicial para quem tem entre 14 e 18. Mas quem vai policiar os milhões de vídeos que sobem nas plataformas a cada minuto? Como as redes sociais vão saber quem está ganhando dinheiro e quem é adolescente? O projeto joga essa bomba direto no colo das plataformas digitais. A definição de monetização no texto é cirúrgica. Eles criam o conceito de indícios de atividade remunerada. E o projeto não é ingênuo de achar que as plataformas vão resolver isso colocando um aviso simples na tela. Ele exige proatividade. Basicamente um radar do dinheiro embutido na plataforma. Eles vão ter que monitorar uma série de metadados listados lá no artigo 6º. E que metadados seriam esses para o nosso público entender a dimensão da vigilância? Coisas como a frequência e a regularidade das postagens. Porque uma criança postando uma vez por mês é diversão, mas postando todo dia no mesmo horário cheira a contrato. Vão ter que monitorar volume e saltos repentinos no número de seguidores também. E a cereja do bolo. A busca ativa por links. Links de afiliados, cupons de desconto, redirecionamentos para lojas e inserções publicitárias no meio do vídeo. Se o perfil parece ser gerido por um menor e tem tudo isso, o sistema tem que soar o alarme. E aqui entra um conflito muito interessante que o artigo 17 aborda. O conflito entre o algoritmo e o humano. Como assim? A lei obriga que as plataformas usem modelos algoritmos para fazer essa detecção em larga escala. É impossível ter humanos assistindo a todos os vídeos. Mas, e esse é um grande mas, Diga. é proibido banir uma conta, punir o criador ou reter o dinheiro definitivamente só com base na inteligência artificial. A máquina não pode ser o juiz final. Exato. Tem que haver um ser humano qualificado, uma pessoa real da equipe da plataforma, revisando a decisão que a IA tomou. Isso é fantástico para evitar falsos positivos. Se conectarmos isso ao quadro geral da tecnologia hoje, é uma vitória gigantesca contra o controle cego dos algoritmos. A máquina levanta a bandeira vermelha, mas o martelo é batido por um humano. E falando em atuação rápida, o projeto também exige a criação de canais de emergência. Uma linha direta com prazos curtíssimos. Sim, os artigos 14 e 15 detalham isso, e são prazos que vão dar dor de cabeça para muito executivo. Qualquer pessoa que já tentou suporte em rede social sabe que leva semanas. Mas a lei diz que as plataformas terão que ter canais prioritários exclusivos para o Judiciário, Ministério Público e conselhos tutelares. E os prazos para responder essas autoridades são agressivos. 48 horas. Esse é o prazo para emergências de risco iminente à integridade da criança. Em 48 horas, a plataforma tem que derrubar o conteúdo ou suspender os pagamentos daquela conta. Também é um prazo de 72 horas para preservar dados cautelarmente, congelar a situação por uma investigação. E esses dados devem ser guardados por, no mínimo, 180 dias. E para colaboração normal, pedidos não emergenciais, o limite é de 7 dias úteis. A mensagem é clara. Quando a autoridade local acionar a linha vermelha, o time da plataforma tem que parar tudo e agir. Mas analisando todas essas exigências de radar, monitoramento, busca de metadados, a gente esbarra no que talvez seja a maior contradição dessa lei toda, o paradoxo da privacidade. É um dilema intelectual brilhante que os artigos 7º e 19 trazem. O paradoxo dos dados. Porque, pensa comigo, para proteger as crianças de forma tão ativa, as plataformas precisam saber quem é criança. Elas precisam coletar e cruzar muitos dados. Mas aí nós batemos de frente com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. A LGPD diz que as empresas devem coletar o mínimo de dados possível e apagar o que não for estritamente necessário.
Como a gente resolve isso? Coleta tudo para proteger ou não coleta nada para dar privacidade? O projeto tenta resolver esse nó exigindo a pseudonimização dos dados. É um palavrão. O que isso quer dizer na prática da tecnologia? Significa que a plataforma vai coletar o dado para saber que ali tem um menor operando, mas ela vai mascarar essa informação. Para as outras áreas da empresa não verem. Isso, o projeto proíbe expressamente que as equipes técnicas comuns, como a turma do marketing e de vendas de anúncios, tenham acesso fácil a esses dados sensíveis. O acesso é totalmente restrito, focado apenas nas equipes de segurança e proteção infantil. A empresa sabe quem é, mas isola a informação num cofre virtual. E se a plataforma falhar nesse isolamento, ou ignorar os prazos, ou não implementar a revisão humana? Aí entram as consequências pesadas, descritas nos artigos 21 e 22. As punições vão desde advertências formais até multas. E não são multas baixinhas, são... Longe disso. As multas são baseadas num percentual do faturamento bruto da empresa no Brasil. Machuca onde mais dói, no balanço financeiro anual. Mas tem algo ainda mais drástico, não tem? A opção nuclear? Tem sim. A punição mais extrema. Em casos de risco grave e iminente que a plataforma se recusa a resolver, ou por infração repetida, a Justiça pode determinar a suspensão temporária dos serviços da plataforma. Em todo o território nacional. O aplicativo sai do ar para todo mundo no Brasil até eles entrarem na linha. É uma demonstração de força imensa do Estado. Mas tem um detalhe sobre as multas financeiras que eu acho um ponto muito bem amarrado do projeto. Lá no artigo 23. Para onde vai o dinheiro dessas multas bilionárias? Porque normalmente isso vai para o Tesouro Nacional e some. Dessa vez, não. Todo o dinheiro arrecadado com essas multas por infração às regras de proteção não vai para o Caixa Geral do Governo. Vai para onde? Vai direto para o Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Ah, interessante. É um ciclo direto. O recurso punitivo vai financiar políticas públicas reais de proteção, educação e suporte no mundo físico. Tira da falha digital para investir na rede de apoio real? Muito inteligente. E além das multas, o projeto cobra muita transparência. Sim, haverá relatórios anuais de transparência obrigatórios segundo o artigo 18. As plataformas vão ter que mostrar quantas contas barraram, o tempo de resposta, tudo. E, para fechar o cerco econômico, o artigo 31 diz que o Poder Executivo, o governo, não poderá assinar contratos de publicidade ou tecnologia com plataformas que não cumpram essas regras. Se não proteger as crianças, não recebe dinheiro público. As plataformas terão entre 180 e 360 dias para se adaptarem a toda essa nova infraestrutura após a publicação da lei. O relógio vai correr rápido. Para amarrar a relevância geral dessa nossa discussão de hoje. Sim, eu queria justamente conectar isso com quem está nos ouvindo e de repente está pensando: ah, mas eu não tenho filhos ou eu não consumo influenciadores adolescentes, por que eu devo me importar? Porque esse projeto é um marco regulatório gigantesco. Exato, ele força as plataformas a abandonarem a passividade. Acabou aquela desculpa de somos apenas uma via de tecnologia neutra. Elas terão que assumir a responsabilidade ativa sobre o ecossistema financeiro que elas mesmas criaram e gerenciam. E isso levanta uma questão importante. Talvez a reflexão final mais provocativa de toda essa nossa análise que eu queria deixar para o nosso público. Manda. O que você está enxergando aí? Se essa lei for aprovada na íntegra, e se as plataformas pressionadas pelo medo de multas no faturamento ou da suspensão nacional provarem que são tecnicamente capazes de fazer tudo isso. Tudo isso que você diz? Capazes de monitorar metadados complexos em tempo real, capazes de estruturar exércitos para revisar contas humanamente em larga escala, e capazes de responder a governos em 48 horas para derrubar conteúdo. Certo, a infraestrutura já vai estar lá rodando perfeitamente. Exatamente. Então, o que impedirá que amanhã esses mesmos mecanismos de vigilância rigorosa sejam exigidos no futuro para regular o conteúdo de todos os usuários adultos? Nossa, é um ponto excelente. Se a máquina de vigilância e censura rápida for construída com a justificativa nobre de proteger as crianças, a ferramenta passará a existir e redefinirá completamente a liberdade e a privacidade na internet como um todo. A gente cria o sistema de controle absoluto com a melhor das intenções, mas depois que a chave do cofre existe, qualquer governo futuro pode querer usar para outros fins. Fica a reflexão para quem nos acompanha.
como proteger os mais vulneráveis sem pavimentar o caminho para uma vigilância em massa. É um paradoxo incrível para deixarmos a nossa audiência pensando. Agradeço demais a todo mundo que mergulhou com a gente em mais essa investigação profunda. Muito obrigada pela companhia de todos. Foi uma análise essencial. Sem dúvida, continuem questionando o que está por trás da tela. E até a nossa próxima análise aprofundada. Um abraço. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!